por inteiro 22 versículos do capítulo 1 de Êxodo, para podermos ter melhor compreensão da narrativa do texto. No capítulo 1 de Êxodo, nós devemos, como leitor, e nós como pastores e ensinadores da palavra do Senhor, ler os finais, os últimos capítulos do livro de Gênesis, porque o final do livro de Gênesis e o começo do livro de Êxodo é como algo que se encaixa, tanto o final quanto o começo, porque no final do capítulo de Gênesis, capítulos que acabou o livro de Gênesis, nós vemos a morte de José, e José ordenando que os filhos de Israel, quando Deus visitasse eles, que eles levassem os seus ossos junto com eles. Nós vemos a morte de Jacó, e Jacó profetizando sobre os 12 filhos deles, que nós acabamos de ler aqui, que o mais velho era Rubem e assim por diante. E eles estavam com Jacó, que desceu no Egito, na época de José. Quando José teve aqueles sonhos, que ele foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no cárcere, e Faraó teve um sonho, José revelou, e Faraó colocou José como segundo do Egito, e assim José se deu a conhecer aos seus irmãos, mandou chamar a sua família, o seu pai, e seu pai desceu com toda a sua família, cerca de 76 pessoas no Egito. É assim que acaba o livro de Gênesis. José morto, Jacó, seu pai, morto, estando ali com 76 pessoas na terra do Egito. Quando nós viramos para o livro de Êxodos, o capítulo 1, nós vemos que já não é mais 76 pessoas, porque a Bíblia começa dizendo que o povo se multiplicou de tal maneira que se formou uma nação dentro da terra do Egito. É como se houvesse mais um país dentro de outro país, porque quando Moisés tirou o povo do Egito, a Bíblia fala cerca de 3 milhões de pessoas vivendo na terra do Egito. Então nós vemos aqui o começo de algo assustador, que o novo faraó, e o versículo de número 8 fala, levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José, e começou a se incomodar com a multiplicação do povo de Israel na sua terra. Na verdade, Faraó, nós sabemos que ele é um tipo de Satanás, que estava a perseguir agora o povo do Senhor, o povo de Israel. Nós vemos que a preocupação de Faraó era pelo povo de Israel ter se multiplicado na sua terra. Então ele tomou umas medidas. Primeiro, fazer com que aquele povo se tornasse ainda mais escravos. Começou a dificultar ainda mais os seus serviços. Começou também a exigir deles muito mais coisas, de maneira que eles se enfadassem e que eles então deixassem de se multiplicar, de tal maneira que começaram a afligir ao povo do Senhor. Só que o versículo de número 12 diz assim: contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, de maneira que os egípcios e Faraó ficaram terrivelmente irados, preocupados, e queriam de alguma forma exterminar, parar com o crescimento daquele povo, o povo do Senhor, de tal maneira que eles então usaram de outra estratégia.
chamaram as parteiras dos egípcios que elas fossem até as hebreias, e quando elas viessem a ter filho, as parteiras egípcias, vendo que era menino, matassem os seus filhos ali no momento do nascimento. Se fosse menina, elas deixaria eles com vida. Mesmo assim, a Bíblia diz que Faraó, exigindo isso dela, elas não quiseram obedecer ao mandado de Faraó, mas elas, temendo a Deus, elas então preferiram deixar os meninos com vida. E assim Faraó chamou elas, repreendeu elas, e elas usaram ali de um artifício, dizendo que as hebreias eram mais espertas do que as egípcias. Quando elas iam lá, elas já tinham dado à luz os seus filhos. Faraó, irado com essa situação, teve mais uma terrível iniciativa, agora de jogar os filhos no rio Nilo. Ele deu a ordem para que todos os hebreus que tivessem filhos recém-nascidos, quando nascessem, jogassem eles no rio. Isto tentando exterminar os sonhos do povo do Senhor. Faraó aqui, como eu disse, representava Satanás. O Egito sempre simbolizou o mundo. E o povo do Senhor, Israel, estava escravo dos egípcios por 430 anos. E quando eles começaram a afligir, a perseguir, a destruir o povo do Senhor, a Bíblia diz que Deus se levantou do seu trono e veio para dar o livramento para o seu povo Israel. Porque uma das coisas que Deus não suporta é o sofrimento daqueles que amam a Ele. Quanto mais o povo estava sendo perseguido, afligido, mais o Senhor Deus atentava para aquela aflição. De tal maneira que no capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e Deus visitou a Moisés e disse: Moisés, eu quero que você vá até o Egito para libertar o meu povo de Israel, porque eu vi a aflição do meu povo e eu não suporto mais ver o meu povo sendo perseguido, açoitado, afligido por um rei e por uma nação. Então eu resolvi libertar o meu povo do Egito, para tirar ele da escravidão, para mudar a situação deste meu povo. Então Deus levantou Moisés, o libertador, e foi até o Egito, e com as 10 pragas sobre o Egito, resgatou, tirou o seu povo da terra do Egito. Esta foi a história de Israel, 430 anos na terra do Egito. Essa foi a história do povo sendo resgatado por Deus para, saindo do Egito, ser colocado numa terra que mana leite e mel. Este é o tema da mensagem para o seu coração nesta noite. Deus tirando você desta aflição e colocando numa terra que mana leite e mel. Você muitas vezes pensa que ninguém está vendo o teu sofrimento. Você muitas vezes chora sozinho, sozinha, em seu quarto, principalmente quando todos ou estão dormindo ou
que saíram e só você está ou se encontra sozinho, você começa a chorar, a sua tristeza é tão grande, seu sofrimento parece que cada dia aumenta mais, e você pensa que ninguém está vendo. O teu marido pode não estar vendo, o teu esposo pode estar trabalhando, não está vendo, seus entes queridos podem não saber da sua situação, mas existe um Deus no céu, que Ele contempla o teu coração, as tuas lágrimas, teus sofrimentos, e Ele conhece a tua dor. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eclesiastes, capítulo de número 3, fala que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo para todas as coisas. Uma coisa é certa, que para o sofrimento, para a angústia, para o tormento, a tristeza, a tempestade, a situação adversa que você está passando, também existe um tempo de terminar. Deus, Ele não se agrada no sofrimento de ninguém. Deus, Ele é um Pai amoroso. Pode ser que algumas coisas terríveis estejam te acontecendo, que você no momento não compreende. E você muitas vezes pergunta: por que isso está me acontecendo? O que é que eu fiz para merecer tudo isso? Tem pessoas que dizem até: eu não pedi para nascer, muito menos para nascer para sofrer, para ficar passando por isso. Eu posso estar falando com mães que perderam seus filhos e estão extremamente angustiadas por causa desta perda, e está perguntando por que Deus permitiu, por que isto aconteceu. Eu posso estar falando com esposas que estão com seus casamentos partidos, que você sonhou em casar, você até casou de branco, véu, grinalda, era tudo seu sonho, mas de repente se tornou em uma grande tempestade esse seu sonho, virou um pesadelo, e você não sabe mais o que fazer. A dor é tão grande no teu coração, e olha, eu estou falando aqui na direção de Deus, e Deus está me falando: filho, pode falar, porque tem pessoas que estão assistindo e estão ouvindo, que estão agora, neste exato momento, chorando, pedindo por misericórdia, pedindo para que Deus tenha compaixão, porque a dor é muito grande, o teu sofrimento está sendo muito grande, parece que o mundo inteiro caiu sobre a sua cabeça, e você olha para os lados, não consegue encontrar nenhuma saída, você não consegue enxergar a luz, uma esperança, você está como alguém que não tem mais como sair dessa situação. Deus está me falando aqui ao meu coração que tem pessoas que estão tão aprisionadas em situações adversas, difíceis, que até pensam em fazer coisas que não devem. Tem pessoas que já pensou durante esses dias tirar a sua própria vida, pensando que assim acabará com todo o sofrimento. O inimigo muitas vezes aprisiona a mente da pessoa na depressão, na solidão, na angústia, na dor, e leva a pessoa a fazer certas coisas, até tirar as suas próprias vidas, colocando dentro da cabeça delas que isto é a solução. O teu sofrimento, meu querido, minha querida, tem um fim. O teu sofrimento, a sua angústia, a tua dor, tem um final. Não pode durar por toda a vida. Não pode permanecer na sua vida por muito tempo. Porque Deus, Ele está olhando dos céus.
e está contemplando o teu sofrimento, a sua angústia, a sua dor. Olha para comigo nesse texto que nós lemos, que a Bíblia diz: quanto mais afligia o povo do Senhor, mais ele se multiplicava. Sabe também o que Deus põe no meu coração para falar com você? Que o sofrimento, ele gera dentro de nós um coração e uma energia, um coração robusto, forte, para nós podermos suportar as outras provações, e estando forte por causa destas provações de hoje, poderemos ajudar outras pessoas no dia de amanhã. O sofrimento, eles são passageiros, ainda que fazem parte da nossa vida, não é para sempre. Deus está falando com pessoas aqui, Deus está falando com você nesta noite, que este sofrimento que você está passando, estas lágrimas que você está derramando, elas não são eternas. Eu venho aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus, profetizar na sua vida e sobre a sua vida. Eu pensei e orei, falei: Deus, que palavra eu levarei para o seu povo nesta noite? Deus falou com o meu coração na hora que eu estava ali no meu quarto. Deus disse: você vai abençoar a vida de todos os ouvintes. Eu vou te colocar ao vivo para transmitir a minha palavra, mas você vai abençoar.